Bom, galera, chegamos então nas aplicações de aprendizagem de máquina, semana 6, onde vai falar de redes neurais, convolucionais, né, e os exemplos, né. Aqui eu vou começar pelos exemplos, para a gente ter uma ideia, né, para que usa esse negócio todo, né. Apesar que a inteligência artificial está em alta agora, né, em 2025, quando eu estou gravando esse vídeo. Não sei mais para frente como que vai estar, mas enfim, né. Então, análise de sentimento é a primeira coisa aqui que ele vai falar, né? Qual que é o objetivo? É identificar informações subjetivas e não triviais em textos não estruturados para avaliar opiniões e sentimentos, né? Então, qual é a fonte de dados? Facebook, Instagram, né? Avaliações de site em e-commerce, né? Amazon, eBay, portais de atendimento ao consumidor, né? E aplicações comuns. É ferramenta de avaliação de produtos e pesquisa de mercado, né? Isso aqui era feito muito, eu nunca mais vi, né? Não sei se existe, mas às vezes o pessoal parava você lá no metrô e ficava perguntando, né? Que você compraria? Tenta ver o seu poder econômico, né? Faixa salarial, um monte de coisa para tentar fazer a pesquisa e a análise para eu oferecer certo produto, né? Então, quais são as técnicas? Classificação de opinião, né? Você vai ver se a opinião é positiva, negativa ou neutra, né? Através de sentenças curtas, né? Like ou dislike, ou escala, né? De 0 a 10, né? Você pode usar também o modelo Bag of Words, que é uma abordagem técnica, né? Converte texto em tokens, atributos para processamento do algoritmo, né? O pré-processamento, que você vai normalizar para caixa baixa, remover os tokens não alfabéticos. Os stop words, a acentuação e a normalização lexical, né, o steaming, que é isso aqui, ó. A Oktoberfest é uma festa extraordinária para todos os públicos. Então, Oktoberfest, ele tirou o que é maiúsculo, né, juntou tudo. Fest, ele colocou. Extraordinário, ele só pôs até o extraordin. Tod, né, public, né, que pode ser público ou públicos, né, todos ou todo, né. Toda também pode ser usado, né? E os algoritmos que é usado é o Navibase, que a gente viu, ou máquinas de vetor de suporte, redes neurais são utilizadas para classificação. Bom, onde que eu uso, né? Então esse negócio aí, no caso, né? Já falamos do sentimento, que é para você ver a análise de mercado e vender algum produto. E a filtragem de spam em e-mails também, né? Então, aqui dados importantes, 85% de volume de spam, né? É o volume diário de e-mails, né? Segundo o dado da Cisco. Mais de 300 bilhões de mensagens de spam por dia. Nossa, é muita coisa, né? Então, o spam, ele consome uma infraestrutura de rede. O tempo do usuário está associado a crimes como roubo financeiro, vírus, roubo de dados, pornografia, né? O princípio de operação é similar na análise de sentimentos, né? Predizer se o conteúdo é desejável ou não, né? Então, se não é, eu jogo no spam. O que é o uso de algoritmo? O Navibase, o SVMs e redes neurais, né? Quais são os atributos específicos? Eu vou ver se tem palavra como vendas, desconto, promoção, ausência de nome de destinatário. Eu jogo esse troço como spam, né? Então, o próprio algoritmo classifica às vezes para nós. Às vezes classifica até de maneira errada, né? Que muitas vezes você quer receber um e-mail e ele fala, ó, verifique sua caixa de spam. Mas o algoritmo foi lá e falou, não, isso aqui é um spam, e jogou, né? Então muitas vezes você tem que olhar a caixa para ver se não foi errado para lá. Outras formas de spam e fake news, né? São comentários indesejados em blogs, sites de notícias, e-commerce, onde os usuários vão colocar conteúdo ofensivo e inadequado. Isso aqui vem crescendo muito, né? Notícias falsas, né, no caso, né, que imitam o conteúdo da empresa oficial para enganar as pessoas, né? Então você vai fazer uma abordagem com aprendizado de máquina, né, o uso da SVM, regressão logística e combinação de classificador, atributos que você vai extrair de mensagem de texto e metadados, e as técnicas de normalização lexical, indexação semântica e desambiguação. Bom, sistemas de recomendação, né? Então, a partir de informações do usuário, itens comprados, conteúdos consumidos, inferir interesse por novos produtos e recomendá-los. Isso acontece direto com a gente, né? Então, a filtragem é baseada em conteúdos, né? Você vai recomendar nas características do item, vai fazer uma filtragem colaborativa, né? Recomendar baseadas em usuários similares, e a demográfica,
que vai ser em perfis demográficos, né? No detalhe, então, essa filtragem colaborativa, né, utiliza o KNN, o algoritmo, né, o K-Nearest, que é o K-Próximos, Neighbors, né, vizinhos próximos, para encontrar usuários similares, né. Medidas de similaridade, você vai definir medidas para encontrar usuários com gostos semelhantes. E a recomendação, você vai recomendar itens consumidos por vizinhos que o usuário alvo ainda não consumiu, né. As técnicas atuais, algoritmos baseados em fatoração de matrizes, mostram melhoras significativas para grande conjunto de dados, né? Então, a gente viu aí que está usando para comércio, né? A gente está usando para spam, né? Próximo agora no agronegócio, né? Também dá para usar esse negócio. Então, vai avaliar a qualidade da carne, né? Para compra, venda e formação de rebanho, né? Você vai ter atributos como sexo, origem do animal, pH da carne, temperatura da carcaça, força de cisalhamento, né? Rótulos gerados por especialistas humanos, né? Cisalhamento seria o corte, né, da carne. Agricultura de precisão, reduzir custo de produção através de classificação e agrupamento de hortaliças, né? E um exemplo aqui de classificação de hortaliças, né, que fez com rede neural convolucional. Vai avaliar a quantidade de pés de alface, estimando o tamanho da folha, né? Treinada com 1 milhão de imagens, né? E aí, depois que ele fez isso, ele usou o K-Médias, né, para agrupar os pés de alface pelo tamanho estimado para definir o preço de venda, né? Ele falou isso aqui na aula, né, desse exemplo, né, que a pessoa utilizou para primeiro estimar o tamanho da folhagem, né, em ver os pés de alface. E pela imagem, né, ele usou os K-Médias para depois falar, bom, vamos definir o preço de venda. As aplicações na saúde também vem aumentando, né, a utilização está crescendo devido à capacidade dos algoritmos de aprender isso com históricos de pacientes, né? Então, diagnóstico médico, né, capacidade preditiva superior à de médicos, especialistas em doenças como câncer e doenças cardíacas. Diagnóstico de Alzheimer também, né? Você vai fazer a detecção precoce através de análise de padrões de exames médicos, né? Diagnóstico de diabetes também vai combinar algoritmos de agrupamento e classificação, né? Então, eu até vi umas reportagens aí que o de câncer eles vêm pegando pela imagem, né? Então, as pessoas que ele faz o treinamento pela imagem, as pessoas que tiveram, né? Então, faz várias vezes o exame na pessoa e aí o algoritmo treinado percebe se você pode ou não, né, desenvolver o tipo de câncer, né? Então, os requisitos críticos na saúde é interpretabilidade, né, que você vai desejável saber como o algoritmo chegou ao resultado, né? Soluções de caixa preta são preferidas em favor de modelos mais simples, como a árvore de decisão. E sensibilidade, o preditor deve ter alta sensibilidade, ou seja, baixa ocorrência de falso negativo, né? Se você der um monte de falso negativo é complicado, né? Falar que as pessoas não tá bem e não tá, na verdade. E aí chegamos em redes neurais, né, que é as redes neurais artificiais, RNAs, que imitam o cérebro humano através de unidades de processamento, neurônios, interconectados em camadas, né, que a gente chama de layers, né. Bom, então você tem aqui o input layer, que é a camada de entrada, atributos x1, x2 e x3, né, vai receber os atributos. O hidden layers, que são camadas intermediárias e ocultas no processamento, todas interligadas aqui, né? E o output layer, que é a camada de saída que fornece a predição, né? Predição seria o quê? O que pode ser, né? Então, sei lá, faz a pergunta, né? Aí numa inteligência artificial, ele vai ter os atributos de entrada, vai procurar pela rede aí, vai usar essas camadas intermediárias para tomar uma decisão, para depois te falar que a resposta é essa, né? Ou fazer uma previsão, né? Falar, sei lá, pode oferecer para a pessoa esse produto ou não, né? Ou jogar como spam, como a gente acabou de ver, né? Etc. Sobre o neurônio artificial, é um modelo matemático baseado em regressão logística para classificação binária, né? Então ele vai fazer uma combinação linear das entradas xi com pesos wi e somam bias, né? B. Então essa é a fórmula, né? wx1 mais wx2 mais wx3 mais wxn
né? WNXN mais um B, né? Função de ativação vai aplicar uma função não linear ao resultado Z, né? E a limitação é que um único neurônio só é capaz de classificar classes linearmente separáveis, né? Define um hiperplano, que a gente viu. A solução é usar múltiplas camadas de neurônios para formar funções complexas e não lineares, né? A gente já cai num negócio mais complexo. Classificação binária, então, no caso mais simples, você pode pensar em uma RNA para classificação binária, né? Nesse caso, os rótulos são da forma 1 e 0, né? Estimativa Y está associada à ideia de que, dado exemplo de um vetor de parâmetros, xi, qual a probabilidade de Y ser 1 ou 0, né? Então, o Y chapéu, a probabilidade de Y dado xi, como estando entre 0 e 1, né? A primeira tentativa poderia ser estimar o Y chapéu através de uma regressão, né? Nessa situação, no entanto, esse Y chapéu poderia assumir valores muito elevados ou mesmo negativos fora desse intervalo. E uma estratégia para limitar os valores, né, é a função sigmoide, a função logística, que é o que a gente vai ver agora, né? Um neurônio só não faz verão, né? As primeiras redes, que é a Perceptron e a Daline, né, possuem um único neurônio, e um único neurônio só é capaz de classificar classes linearmente separáveis, né? Então você tem solução da fórmula WX mais B, que define hiperplanos, né? Lembrar daquela aula que a gente falou, ele colocou aqui a aula 14, acabei até colocando aqui dos slides dele, né? Mas que a gente viu dos SVMs lineares, né? Até que eu coloquei o plano em 3D e colocamos o gráfico em 3D e tem o plano lá no meio, né? Solução para resolver problemas não linearmente separáveis é a utilização de RNAs com múltiplas layers formando funções complexas a partir da interconexão de vários neurônios, né? Então aqui a função sigmoide, né, que é esse 1 sobre 1 mais z elevado a menos z, né? Então, conforme aumenta o z, né, o e vai tendendo a 0, né? E aí eu tenho que essa função vai chegando em 1 aqui, ó, né? E conforme eu diminuo o valor de z, o e vai tendendo a infinito, né? E 1 dividido por um número muito grande vai ser igual a 0, vai chegar perto de 0 aqui, certo? Então, essa função aqui representa um neurônio só, né? Esse sigma ômega x mais b, né? Ou wx mais b, né? No caso aqui. Bom, os métodos conexionistas, né? A partir das duas camadas intermediárias é possível aproximar funções não lineares, desde que sejam utilizados neurônios suficientes. Então, lembrando aqui, né, que a gente vai interligando vários neurônios aqui com com atributos de entrada. E aí você tem, ó, classe A e classe B, né, ó, aqui uma divisão, né, e aí com vários neurônios. Na primeira camada, cada neurônio aprende uma função que define um hiperplano. Defini aqui um hiperplano. Na segunda, combina um conjunto de hiperplanos definido pela camada anterior, formando regiões convexas, né? Então aqui eu já começo a criar triângulos lá no meio do que é circunferências. Classe A e B, tá vendo? E na terceira, os neurônios combinam um conjunto de regiões convexas em regiões de formato habitário, né? Então ele começa a não mais classificar, né? Então ele vai gerando, ó, no primeiro ele fazia um hiperplano, agora ele já começa a gerar outros formatos e colocar os triângulos lá dentro, da onde seria a região só de circunferência, né? Treinamento e otimização, né? O objetivo é encontrar valores de pesos e bias que minimiza o erro da rede, né? Então temos aí a função log, né? De novo, né, um monte de coisa. Função erro médio, quão distante a predição ou né, está do valor real para um único exemplo, né? Então, se o valor correto de y é 1, né, o desejado é que meu z aumente, meu y chapéu seja aproximadamente 1 e o meu menos log de y chapéu seja 0, né? Lembrando que qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então, eu sei lá,
elevo esse log aqui passando para o outro lado, elevo a 0, eu chegaria em 1, próximo de 1. Se o valor correto é 0, né, então eu vou ter 1 menos y chapéu, né? E aí se eu diminuir o z, né, o y se aproxima de 0, meu log sobe, aumenta, esse menos log. Se meu z aumenta, né, meu y chapéu ele se aproxima do 1, e isso implica que meu menos log de 1 menos y também aumenta, que agora eu coloquei 1, né? E o desejado é que conforme eu reduzo o z, né, menor que 0, meu y se aproxime de 0, que meu 1 menos log de 1 menos y seja igual a 0. Isso seria o desejado aqui no caso, né? E aqui ele colocou de novo o y chapéu, elevando a função aqui, né, do wxi mais b, né, que seria o zi, né? Então conforme eu aumento esse z aqui, né, conforme você aumenta o z, que aqui era negativo, nem sei, aqui está positivo. Conforme você aumenta o z, o e elevado a z aqui, então no caso ele vai aumentando, né? Isso aqui vai tendendo a infinito, e 1 sobre infinito eu vou chegando em 0, né? E conforme eu vou reduzindo o z, né, eu vou chegando isso aqui em 1, né? Que e elevado a 0 aqui, por exemplo, né, daria 1, 1 mais 1, 2, 1 dividido por 2 eu ficaria no meio, né? E aí conforme eu vou reduzindo o z, né, eu vou ficando negativo, né, eu vou somando 1 mais, sei lá, e elevado a menos 3. Ó, 0,497, beleza. Então, conforme eu vou deixando esse negativo, né, então vou 1 dividido por 0,004, né, vai dando 2.500. Então, à medida que esse z vai se tornando negativo, eu vou chegando mais alto aqui, perto do 1, né? É isso. E a função custo é a média da função de erro para todos os exemplos M no conjunto de treinamento, né, que seria essa equação doida aqui, né, a somatória dos logs, né. Bom, o forward e backward propagation, né, que é a rede produz uma saída estimada com pesos atuais e a função de custo é calculada, né, e o backward propagation os gradientes são calculados por pesos W e B atualizados para o próximo ciclo, né. O epoch é um ciclo completo desses dois caras, né, dessas duas propagações que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, ó, que você vai fazendo várias vezes, treinando o aplicativo para quê? O algoritmo para quê? Para você tentar otimizar ele, né? Então você vai fazendo derivadas parciais, né, em função de custo, para determinar o sentido da minimização, né? Então isso aqui é a taxa de aprendizado, né, vezes a derivada aqui de WB sobre a derivada de W. E aqui, se você tem um formato hiperplano, né, 3D, ó, sua função você quer ir reduzindo para chegar no mínimo aqui, né? Ó. Então, do lado esquerdo aqui do gráfico, você tem uma taxa de variação negativa, e do lado direito você tem uma taxa de variação positiva, no caso, né, que aqui você está fazendo por derivada, né, para chegar no W, para otimizar, no caso, o seu algoritmo, né. Quais são os desafios do treinamento? Então, os mínimos locais, né, a função de custo pode ter múltiplos mínimos, né, o algoritmo pode convergir para um que não é o ótimo global. Lembrando lá de cálculo 1, né, a gente tinha um mínimo local, né, da função, e um mínimo global, né. Ideal é que você chega no mínimo global, né. A taxa de aprendizado é um valor baixo, causa lentidão. Um valor alto pode fazer o algoritmo saltar o mínimo e oscilar, né. Estratégias para grandes conjuntos de dados, que é o que a gente tem, né, é dividir os mini-batches, né, dividir o conjunto de treinamentos em subconjuntos melhores para acelerar a convergência, né, usado geralmente para M maior que 2000, né.
Funções de ativação, então, a gente tem a sigmoid, que a gente acabou de ver, vai limitar a saída de 0 e 1. Né? O problema vai apresentar um offset, né? Não centrado em 0, e derivada muito pequena para valores elevados. Uso comum apenas camada de saída para classificação binária. Sigmoid. Né? Tangente hiperbólica. Aqui saiu errado. A versão do sigmoide deslocada e centrada em 0, com derivada mais acentuada. O problema ainda apresenta taxa de variação lenta para valores elevados. Né? E a ReLU, que é a Rectify Linear Unit, que é a função mais utilizada nos Riding Layers, acelera o aprendizado, pois a derivada é constante para valores positivos. Né? Aqui no caso é uma reta, essa ReLU, né? Não é uma curva. Né? Então, sua derivada acaba sendo constante. Bom, consideração sobre a RNA. Grande poder de generalização e tolerância a ruídos. O negativo é baixa interpretabilidade, são consideradas caixas pretas, e é muito complexo, né? Apesar de eu ter explicado várias coisas que eu tenho certeza que tem gente ainda com dúvidas, eu ainda tenho algumas, né? Porque é difícil entender como que esse troço vai classificar ou vai prever um resultado, né? Usando essas redes de neurônio, né? Muitos hiperparâmetros para definir, né? Número de camadas, número de neurônios e taxa de aprendizado, etc. Né? Nessa matéria aqui. Né? E aí a gente chega nas convolucionais, né? Redes neurais, CNN, né? São especializadas em visão computacional, incluindo classificação de imagens e detecção de objetos. Né? Até então a gente falou de dados, né? Mas como é que nós vamos tratar uma imagem? Né? Então, uma imagem, né, de 1600 por 1200 pixels em RGB geraria um número intratável de parâmetros, quase 6 bilhões de pesos no primeiro layer. Né? Então ficaria bem difícil. A CNN, que é esses convolucionais, vai tratar de forma multidimensional, com matrizes e volumes, utilizando a operação de convolução com filtros. Em um mecanismo, a operação sucessiva de convolução extrai características de imagens em níveis cada vez mais complexos, de bordas e partes de objetos até objetos inteiros. Então aqui, ó, uma situação que a gente tem essa imagem, né, de 1600 por 1200 pixels, né, 2 megapixels. Você vai transformar ela em RGB, que quer dizer que a gente tem imagens com várias cores, né, e são as misturas de 3 cores que fazem ela, né, red, green, blue, que é o vermelho, o verde e o azul, né? Em um vetor de atributos, a gente teria aqui 5.760.000 entradas na rede. Supondo que nós tivéssemos 1.000 neurônios na primeira layer, então nossa rede teria 5.760.000.000 de pesos. Ou seja, 6 bilhões de parâmetros somente no primeiro layer. Ficaria impossível, né? De forma geral, então, a gente pode dizer que sucessivas operações de convolução nos sucessivos layers da rede vão extraindo características da imagem em um nível cada vez mais complexo. Então, aqui, preciso saber se é um pássaro, né? Sim ou não nessa imagem, né? Eu tenho que converter o RGB em matriz, ó. Então aqui está convertendo em matriz a cor vermelha, cor verde, cor azul, né? E vem no cálculo aqui, para ter uma ideia. Então, o layer convolucional, né? Você vai aplicar filtros para extrair características. Cada filtro especializa em detectar o padrão específico. A profundidade do filtro deve ser igual à profundidade da entrada. Né? Então está aqui, convolucional. O pooling layer, que é o max pooling, vai realizar uma operação de downsampling, né? O filtro extrai um valor máximo da região, reforçando características mais predominantes, que é esse central aqui. O fully connect layer é camada de uma rede neural convencional, geralmente utilizadas no final da CNN, né? O volume de saída é achatado para se tornar um vetor de neurônios, né? E o softmax layer, né, é usada como uma camada de saída para classificação multiclasse, né? Acabou também saindo errado aqui na imagem, né? Classificação, né? Se é gato, cachorro, né? Objeto, etc. Bom, então vamos ver algumas operações comuns aqui. Tem a convolução, que é um filtro
que desliza sobre a matriz de entrada realizando multiplicações de elemento a elemento, somando os resultados para formar um novo elemento na matriz de saída. O padding, que vai adicionar molduras de zero à matriz de entrada para compensar a redução de dimensionalidade causada pela convolução e aumentar a contribuição dos pixels das bordas. E o stride, que é um salto do filtro que até deslizar sobre a matriz, realizando um downsample diminuindo a dimensão de saída. Então aqui, convolução, né? A gente acabou de ver, ó, o filtro kernel vai deslizar, né? Realizando multiplicações. Então faz a multiplicação aqui do primeiro elemento e chega numa matriz menor, né? O padding, eu vou colocar zeros ao redor e vou deixar os valores aqui no centro, né? Molduras de zero para compensar a redução de dimensionalidade, né? Você reduziu a dimensão dela e aí você coloca os zeros ao redor para você compensar isso, né? E a convolução, né? Continuando um pouco na convolução, em um layer convolucional é comum termos mais de um filtro, né? Podemos dizer que cada filtro vai se especializando na extração de alguma característica de entrada durante o processo de aprendizado, e aí você vai tendo um layer atrás do outro aqui, várias matrizes uma atrás da outra, tá vendo? Então você aplica o Halo, então tem uma matriz mais um B1, uma matriz mais um valor B2, uma matriz mais um valor B3, e aqui você vai ter uma matriz 4x4x4, né? Então você tem 4 layers, né? 4 colunas e 4 linhas, né? Cada filtro gera uma matriz de profundidade igual a 1, né? Sendo que a matriz de saída será a profundidade igual ao número de filtros utilizados NC, né? Que, como a gente falou, a RGB, a cor é só um dos parâmetros, né? De filtros, você pode pôr mais filtros, né? E o stride, você vai definir um salto que o filtro dá para deslizar sobre a matriz, você vai dar pulos aqui, né? Realizando um downsample, diminuindo a dimensão de saída, né? Vai dando saltos aqui e vai reduzindo, né? No layer convolucional, normalmente, tanto a entrada quanto a saída é composto por um conjunto de matrizes, por isso é comum vermos como um volume, ó. Então, como se fosse, sei lá, aqui um paralelepípedo, né? Sei lá, 6 por 6 por 3, né? Então, um stride, nenhum padding, né? 3 filtros, né? E 4 números de filtros. Então 3 filtros de tamanho, né? Filtros de tamanho 3, 4 números de filtros, né? Então você tem aqui na saída 4x4x4, né? Os layers aqui para trás e matriz aqui para frente. Classificação de multiclasse estratégia avançada. A gente tem o Softmax Layer, né? Que vai fornecer um vetor de probabilidades, onde cada elemento corresponde à probabilidade de entrada e vai pertencer a uma das M classes. Soma das probabilidades é sempre 1, lembrando isso, né? Os rótulos de treinamento usam o formato one-hot, um vetor com 1 na posição classe correta e 0 nas demais, né? E o Deep Learning e Transfer Learning, que é o CNN, são associados ao aprendizado profundo, podendo ter mais de uma centena de camadas. E o Transfer Learning é você usar uma rede já pré-treinada em um grande conjunto de dados, você modifica apenas as camadas finais para o problema específico e realiza um novo treinamento acelerando a etapa de aprendizado, tá? Aqui as arquiteturas clássicas, né? A LeNet 5 em 98 foi uma das pioneiras, né? A primeira CNN usada para identificar dígitos manuscritos, né? Pequena, era aproximadamente 60 mil parâmetros, né? AlexNet em 2012 foi vencedora do ImageNet Challenge, né? Similar ao LeNet 5, né? 5, né, no caso, mas muito maior, 60 milhões de parâmetros, e usava o Raylo. VGG16 em 2015 foi uma rede muito profunda, com 138 milhões de parâmetros com uma arquitetura simples e uniforme. A ResNet, que é Residual Networks, para redes muito profundas, mais de 100 layers, utiliza blocos residuais, skip connections, e ajudam a combater o problema de vanishing gradients. E a Inception Networks, que usa filtros 1 por 1 para reduzir o número de canais e complexidade computacional, aplica diferentes operações em paralelo e concatena os resultados formando uma Inception Unit. Então é isso, galera.
que a gente tem aqui na semana 6. Eu volto a falar com vocês semana 7 para finalizar. E valeu!